Falar de consorciação de espécies vegetais e alguns efeitos na redução da ocorrência de pragas é um assunto bastante prazeroso se você falar quando você está num sistema que a diversidade de espécies vegetais é a essência, é a mola propulsora desse sistema. E aí eu vou ilustrar, eu vou sair aqui da frente e vou ilustrar dando um girozinho aqui aonde eu estou, sem ir para outras áreas, né? Mas eu quero chamar atenção para o sistema propriamente dito, o sistema como um todo. Eu poderia fechar a imagem, né? Eu estou num local que a predominância é de produção de espécies de hortaliças. Poderia fechar a imagem num consórcio de um canteiro, por exemplo, de 2 espécies vegetais naquele canteiro, ou de 3. Mas eu quero ir além, porque na essência o que nós temos é um consórcio no sistema, pensando em sistema, é um consórcio de espécies vegetais. E aí eu vou dar um giro para mostrar isso para você. Mostrar um pouco, não vou conseguir mostrar tudo, mas esse verdadeiro efeito. Bom, pois bem, aqui à frente tem algumas espécies frutíferas e outras não frutíferas. Mas eu vou rapidamente aqui, para facilitar nosso diálogo, eu vou falar de algumas delas. Bem, aqui temos a mangueira, temos a lixia ali adiante, frutífera também. Tem a leucena, que é uma leguminosa, as espécies de coco, que não dá para identificar qual é a espécie. Aqui outras, pitanga, mais ali adiante, limoeiro, algumas espécies de flores, a parte ornamental, grande presença de flores, muito interessante. Essa questão da redução de pragas e doenças também. Ali uma espécie que parece, dentro do olhar convencional, é puro problema, algodão perene. Aqui faz parte dessa paisagem diversificada, desse consórcio de espécies vegetais. Aqui, rapidamente, aí eu vou dar um girozinho aqui e vou para o outro lado, que é já a parte de hortaliças. Só aqui, ó, eu dei um giro no meu pé. Cebolinha, citronela, couve, alecrim. Aqui é alface, ali é almeirão, mais alface, outras cultivares, 3, 4 cultivares de alface, mais citronela, mais alecrim, mais couve e assim por diante. Ali salsinha, aí cana, napiê, guandu e essa grande diversidade de espécies, esse consórcio. O que acontece com relação às pragas? Eu vou me posicionar aqui e vou parar a câmera e vou chamar a atenção a alguns aspectos aqui. Bom, primeiramente, quando eu tenho uma diversidade de espécie, como essa aqui, eu tenho uma diversidade gigantesca de microambientes para o estabelecimento de inimigos naturais. Então esse é o primeiro ponto. Eu tenho uma diversidade enorme de microambientes para o estabelecimento de inimigos naturais. Então vai ter ambiente para todo tipo de inimigo natural, desde plantas rasteiras, arbustos, árvores, então com as mais diversas características. Então, estabelecimento dos inimigos naturais para poder estar se alimentando das espécies chamadas pragas, né? Das espécies que se alimentam de plantas vivas. Muito bem.
Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, isso é pouquíssimo abordado, eu gosto muito de chamar a atenção, e quando eu estou no ambiente disso aqui, para mim, para eu falar desse assunto é algo fantástico. Os insetos se comunicam, olha, isso me arrepia, até emociona, pela essência de um ambiente diversificado que possibilita múltiplos processos naturais sendo favorecidos o tempo todo. E esse aqui, em especial, aí chamando a atenção que os insetos, por exemplo, se comunicam pelo cheiro, majoritariamente pelo cheiro. Então, o que acontece? Nós já comentamos sobre esse assunto falando de quebra-vento. Eu vou reiterar mais. Eu vou chamar a atenção. Imagina, eu estou aqui junto a uma citronela. Para mim, o cheiro é muito forte. É forte, delicioso. O alecrim aqui do lado, cheiro fantástico. O cheiro do couve já é muito mais suave. Do almeirão, do alface, da cebolinha já é forte. E assim por diante. Mas cada espécie tem o seu cheiro peculiar. Nós, seres humanos, temos uma baixa capacidade de sentir esse cheiro. Em relação, por exemplo, a um inseto. Então, o que acontece? Cada inseto, eu comentei isso quando eu falei de quebra-ventos, tem os seus alimentos preferidos. Então, se o inseto está aqui, o alimento preferido dele está lá. Para ele perceber, para ele localizar, é pelo cheiro, ele não enxerga. E agora você imagina, aí eu vou usar um termo, o cheiro da confusão. Todas as plantas emitindo cheiros. Todas as plantas emitindo cheiros. Sejam elas cultivadas para geração de renda, sejam plantas espontâneas que estão aqui no meio da área de cultivo, são as plantas medicinais, são as plantas aromáticas, são as espécies quebra-vento, são as outras espécies aqui do lado, flores, né, como essa aqui. Para mim, não tem quase cheiro, mas os insetos sentem. Os insetos sentem. E dá exemplo das frutíferas que estão do lado, as arbóreas aqui. Então, se estão emitindo cheiro, como que aqueles insetos que estão aqui para encontrar o seu alimento preferido do outro lado, ela não vai conseguir localizar o alimento preferido, porque os cheiros o confundem, bagunça a vida dos insetos. Então por isso que eu falo cheiro da confusão. Então ele vai ter muito mais dificuldade para encontrar os seus alimentos preferidos, vai demorar muito mais, vai gastar muito mais energia, vai conseguir se alimentar muito menos, vai reproduzir muito menos e vai gerar muito menos descendentes e consequentemente vai ter uma grande redução populacional. Aliado à questão dos inimigos naturais, que vão ter em abundância, dada a grande diversidade de microambientes, níveis populacionais baixíssimos de organismos considerados pragas. É por isso que o agricultor, por essa e outras razões, mas essa é fundamental, que ele quase não usa a aplicação de extrato de plantas para controle de insetos e nem doença. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção também, da mesma maneira que a gente bagunça a vida dos insetos, por exemplo, para alimentação, também para reprodução. Eles se comunicam pelo cheiro para encontrar o parceiro ou a parceira. Imagina todas essas plantas emitindo cheiros e confundindo com o cheiro, né, o feromônio do macho com a fêmea. A dificuldade de encontrar, deles se encontrarem para copularem, se reproduzirem, perpetuarem as espécies, consequentemente, drástica redução populacional. Olha só que interessante. E a base é a mesma, a diversidade, esses consórcios que nós construímos dentro do sistema. Então, se efetivamente nós queremos um sistema produtivo, verdadeiramente um sistema produtivo, para que aumente cada vez mais sua autossuficiência, então nós temos que ter diversidade. Senão nós vamos ter um sistema de produção orgânica
só com insumos. E não é isso que nós queremos. É isso que você quer? Com certeza não. Bom, tendo um sistema que tem uma biofuncionalidade quase que perfeita, perfeição não existe, logicamente vai haver uma enorme redução do uso de insumos. E aí, consequentemente, a questão também de pragas e inclusive doença também, tem um pouco desse raciocínio também serve para doença, vai ocorrer em níveis populacionais bem baixos em função desses processos proporcionados pela consorciação que eu acabei de compartilhar com você.